Glória a Deus. Irmãos, bom dia. Bom dia. Paz seja com todos. Vamos ficar de pé. Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, o versículo 12, tem uma passagem que eu tenho certeza que ela é muito conhecida e talvez até, não vou dizer mal compreendida, mas mal pronunciada por muitos dos cristãos. Em 1 Samuel 7,12 diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acredito que muitos, de nós já disseram uma vez isso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é uma passagem, uma frase, uma palavra que pode nos ensinar algumas coisas, mas é claro que ela é muito usada principalmente quando a gente conclui ou chega em algum objetivo, ou talvez chega no final do ano, A gente pensa, por exemplo, um ano difícil como este, com tantas interferências e a gente viveu aí está vivendo em meio a uma pandemia que mudou os nossos hábitos, mudou as nossas ações, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de estudar, o nosso jeito de cultuar, enfim. E a gente pode chegar no final do ano e falar assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É bem verdade que o texto, se você ler depois com mais cuidado, você vai entender que os israelitas, apesar deles estarem ali em desobediência, Deus, ou seja, ouviu ali um clamor, de Samuel, e Samuel levanta então um monumento com pedras, e ele chama, Ebenezer. E aí, por causa daquele monumento de pedras, que queria dizer uma pedra de auxílio, Eber, pedra, e Enezer, que seria auxílio, socorro, ele fala assim: por causa desse monumento, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o significado de Ebenezer é pedra de auxílio. E até aqui, ele diz: Deus tem nos ajudado. Ebenezer também é o nome de uma cidade em Israel. E é bem próximo aonde aconteceu isso. Primeira coisa que algumas pessoas falam é: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres, Auxilia. Além de pegar um texto com uma frase, pega lá o que não está escrito ali. Na verdade, essa passagem de por isso estamos alegres é o Salmo 126, quando eles estão retornando do cativeiro, e aí eles falam: olha, o Senhor tem nos ajudado, então até aqui, até aqui, ou seja, por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos alegres. Então eles juntam agora os dois versículos ali. E essas frases acabam caindo no dito popular. O que eu quero que nós pensemos aqui nesta manhã? Primeiro, a importância da gente ler as Escrituras, a Palavra de Deus, inclusive daquelas ditos populares muito famosos que a gente tem costume de falar, e às vezes não está na Bíblia, e às vezes não entendê-los, Então é importante a gente pensar sobre isso. Mas usando aí essa continuidade do Ebenezer, que é aquela pedra, o que Samuel diz: olha, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e mesmo eles em desobediência. Isso talvez aconteceu conosco aqui também, este ano, ainda em desobediência, com algumas práticas, o ano inteiro aqui a gente ensinando sobre Bíblia, e quando eu estou falando isso, eu não estou eximindo nós que estamos aqui pregando, lógico que não. Mesmo em desobediência, em algumas áreas das nossas vidas, o Senhor tem ainda olhado para nós com misericórdia e graça. A Bíblia diz que, ou seja, a gente estar vivo é misericórdia, Então, assim, essas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, que ela possa ter se renovado aqui em nossas vidas hoje, e a gente possa pensar: olha, até aqui realmente o Senhor tem nos ajudado, e graças a Deus por isso, porque se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Então, que a gente possa ter esse momento de culto
este último momento deste ano, para a gente oferecer ao Senhor uma gratidão, louvor em gratidão, oração em gratidão, uma vida aqui em gratidão a tudo que o Senhor é e representa para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por este momento em que podemos estar aqui, ó Deus, para te buscar. Que possamos sim, ó Deus, estar com o coração quebrantado, com o coração transformado. E ó Deus, em nome de Jesus, disponíveis, ó Deus, a te exaltar, te adorar, te buscar. Ó Pai, tudo que nós temos para te oferecer é nada diante de ti. Mas sabemos que, como está escrito, as orações dos santos subiam à tua presença como um incenso. E assim nós cremos, ó Deus, que orando o Senhor há de receber as nossas orações. Que adorando, ó Pai, o teu nome é glorificado e exaltado entre as nações, a começar por nós, Pai. Ó Deus, que o teu reino seja estabelecido, que venha o teu reino, é o que nós te clamamos aqui nesta manhã. Abençoe a todo momento que teremos aqui, como igreja, Pai, que possamos te exaltar, buscar, ouvi-lo, engrandecê-lo e sermos transformados pelo poder do teu Espírito. Ó Deus, que nós habita. Venha, Senhor, mude as nossas vidas, é o que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Adorar o Senhor nessa manhã tão maravilhosa. Ao Rei eterno
nosso Deus grande, maravilhoso. Amém? Te convido para que você, com todo o seu coração, com toda a sua devoção, adore esse nome. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória. Oh, quão lindo esse nome é!
nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. La la la, la la la, la la la, la la la, Amém. Louvado é o nome do nosso Deus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos pegar uma carona aqui em Salmo que a nossa irmã Márcia leu. Nós vamos no Salmo 125. Vamos ficar ali pertinho. Salmo 125, um salmo muito conhecido, né? A gente canta, acho que todo mundo pelo menos já ouviu alguma vez. Amém? Todo mundo? 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor o levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? É um salmo que a gente poderia discorrer sobre ele muita coisa, mas eu queria, só para nós introduzirmos uma oração, que nós nos atentássemos aqui ao verso 1 e 2, sabe? Que ele diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo. Às vezes aí tu
na sua Bíblia tem um título sobre esse salmo, que deve estar alguma coisa sobre fé inabalável, alguma coisa assim. E aqueles que confiam no Senhor, eles são como montes, é o que o salmista diz aqui, né? Que tem uma fé inabalável. Por mais que o mundo possa ruir aos seus pés, os montes continuam firmes. Mas a grande verdade sobre esse salmo não é apontando para um monte, mas apontando para quem sustenta o monte, para quem sustenta a nossa fé, para quem tu nos sustenta. A força não está em nós, está em quem tu nos sustenta, sabe? E quando o salmista mostra para nós que aqueles que confiam no Senhor são como os montes, são fortes, são firmes, não é porque nós temos essa força, é porque Deus tu nos sustenta dessa maneira. E nós vivemos um ano muito difícil, né? Um ano muito atípico em diversas áreas da nossa vida, né? Estamos aí nessa pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, quando vai ter uma solução, né? A gente fica à mercê da mídia, sobre o que ela informa é o que a gente sabe. Mas independente do que a mídia informa, a gente tem a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E que, como o pastor Wagner introduziu, falando que até aqui o Senhor tu nos ajudou, se nós estamos aqui hoje, devemos ser gratos a Deus, porque Ele tu nos poupou disso tudo. Porque Ele guardou a nossa vida, guardou a nossa família, guardou a nossa saúde. Independente da situação que estejamos vivendo, de escassez, de fartura, de saúde, de enfermidade, seja qual esteja o nosso estado espiritual, o nosso estado emocional, nós só estamos de pé porque Deus tem nos guardado, porque Deus tem nos dado força. E eu tenho certeza que todo mundo tem dias que acorda que não tem vontade de levantar da cama, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está alegre, tem dia a gente até brinca que a gente está muito crente, tem dia que a gente está pouco crente. E em todos esses dias Deus tem nos sustentado. E se nós estamos sendo fortes, não é pela nossa força, não é pela nossa fé, não é pelo aquilo que a gente pode produzir dentro de nós, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nós a cada manhã. E eu queria te convidar a orar sobre todas essas situações da nossa vida, sabe? Nosso estado físico, nosso estado mental, nosso estado emocional. E muitas vezes a gente pode estar rindo por fora, mas nós estamos chorando por dentro. Só Deus tem a capacidade de conhecer o nosso coração. Só Deus sabe o que a gente está passando verdadeiramente em qualquer luta, em qualquer prova, em qualquer dificuldade. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem inúmeros motivos para orar a Deus, sabe? E muito mais do que pedir força, nós temos motivos para agradecer, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos feito firmes todas as manhãs. E se nós estamos firmes hoje, levantamos a nossa cama, estamos saudáveis, podemos contemplar a beleza do que está esse dia, é por causa da misericórdia e da graça de Deus. Então eu queria te convidar a você fechar os seus olhos por um instante, tentar silenciar o seu coração, a sua mente, e se derramar diante do Senhor, sabe? Nós temos muitos e muitos motivos para agradecer a Deus, porque Ele tem nos mantidos firmes, como o salmista diz, como esses montes de Sião. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor tu nos permitiu estarmos aqui reunidos como tua igreja. Mais uma vez o Senhor tu nos permitiu levantarmos da nossa cama saudáveis, perfeitos, e podermos contemplar as maravilhas da tua criação.
Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos e te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, aviva o Teu Espírito Santo em nós, para avivar em nós o nosso sentimento de gratidão por Ti, por mais um dia, por mais uma semana, por mais um mês, por mais um ano vivido conforme a Tua vontade sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado diário sobre nós. Embora as circunstâncias, o mundo, os dias possam dizer que tudo está ruindo aos nossos pés, mas a Tua palavra vem nos fortalecer e nos convencer de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por cuidar da nossa vida, por cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Obrigado, Senhor, pelo Teu renovo diário, a cada manhã, nos convencendo de que somos guardados e sustentados pelo Teu amor e pela Tua graça. Abre, Senhor, o nosso coração aqui nessa manhã, para que possamos sair daqui diferentes de como entramos, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais convencidos e mais gratos a Ti. 5 famílias viajaram em um só quarteirão. Elas próprias me deram todo o serviço. Tá fácil demais. Olha só, todas as casas que estão vazias têm acendedor automático para luzes. Mas eu descobri o macete. Olha só. Na casa número 664, todas as luzes vão acender agora. Peraí. A casa número 672 vai acender agora. Espera um pouquinho de novo. A 671 agora. Aquela ali, Marf, aquela ali tem muita grana. Que legal. Legal, né? Ela tá cheia. Cheinha de coisas valiosas. Lá tem estéreos, videocassete, Brinquedos. talvez a gente encontre até umas pedrinhas preciosas, quem sabe um diamante, também dinheiro escondido, algumas ações da bolsa. Você é um sanduíche de cogumelo venenoso? Por onde? Vamos dar a volta e entrar pelo porão. Não disse que não tinha ninguém. Eles disseram que iam sair de manhã. Vamos dar fora. Alguém lembrou aí da cena do filme? Ou vocês não lembram desse filme, né? Será que é só da minha época e do Denilson? Eu acho que eu não ia me deixar sozinho aí na idade, né? Irmãos, bom dia, né? Mais uma vez. Vocês estão bem? Estão felizes essa manhã? Glória a Deus, né? Último domingo do ano, último culto aqui na Igreja Tribos, último sermão, mas como eu disse ali no texto que eu compartilhei lá no grupo, no WhatsApp, não tem nada de místico, ok? Ou seja, não tem nenhum poder a mais, não tem nada mais forte, não é mais importante que os outros domingos, assim como o próximo domingo no próximo ano, que será dia 10, né, também não é mais ou menos importante que hoje. Amém? A gente que tem esses simbolismo, para nós isso tem alguns valores, né? A gente coloca uns pesos, nós, né?
dias, anos, meses, estações, todas essas coisas, né? É bem verdade que quem inventou foi até muito sábio, né? Conseguiu separar o tempo aí em dias, em meses, em anos, e faz com que a gente chegue num período conseguindo contabilizar para nós mesmos assim, olha, esse tempo passou, né? Tanto que muitas das vezes na cabeça da maioria está assim, olha, a pandemia vai até o dia 31 de dezembro. Só que vai chegar dia 1º, dia 2 e 3 e vamos continuar na pandemia, né? Assim, eu assisti novamente aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, vocês já viram? Passou ali na Record. É um filme assim muito... Eu achei que o autor foi muito feliz em como ele conseguiu descrever Paulo, sabe, assim, velho já e com uma sabedoria incrível, como a gente vê nas Escrituras. E ali, em algum momento, conversando com o centurião romano, ele diz o seguinte, olha, a gente até passou o trecho deste filme aqui nas mensagens deste ano. Ele diz assim, olha, a vida do homem, pergunta assim, você já velejou alguma vez? Já foi em alto mar? Sim. Pois é, sabe quando você está ali, você pega aquele punhado de água do mar na mão? A vida do homem é como esse punhado de água ali nas mãos, vai escorrendo pelos dedos, e por mais que você tenta segurar, ela vai indo embora. E assim vai também as nossas vidas, vai indo embora com tudo que nós temos, tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente acha assim, olha, isso tem muito valor, isso é muito poderoso na minha vida, vai tudo embora junto. E ele fala assim, agora sabe o mar? O mar é a vida em Cristo, é a eternidade, é imensurável, não tem como medir, né? E isso deve ser também as nossas vidas aqui, todos os dias, neste mundo que é tão incerto, não é verdade? A gente está aqui hoje celebrando vida, celebrando Cristo, e a gente não sabe do amanhã, não sabe o que está preparado, né, para cada um de nós, né? Olha só, esse período natalino que nós acabamos de passar por ele, acabou que finda-se, né, no dia 25 de dezembro, e que bom que é dia 25 de dezembro. Eu fico imaginando se isso fosse em junho, né, ia ser ruim. Assim, a gente fica, pelo menos quando é criança, eu lembro que eu ficava na expectativa do Natal e demorava 5 anos para chegar o Natal, não é? Hoje em dia é dias, parece, impressionante. Você está terminando de pagar as contas, né, do último Natal, está chegando outro. E o cartão de crédito nos faz isso, né? Você vai lá, divide em 12 vezes, daí na hora que você fala assim, ufa, agora acabou, daí chega outro, mais uma dívida. E agora nós estamos chegando no quê? No período do Réveillon, né? O Réveillon, então, ele traz uma outra simbologia para nós, um momento de reflexão. Nós agora vamos começar a refletir, poxa, como que foi o ano, o que eu fiz, o que eu conquistei, o que eu não fiz, né? E muitos de nós, né, neste ano atípico, como nós já mesmo falamos aqui muito hoje, eu fico imaginando assim, esses pregadores nessas igrejas assim, que no final do ano passado foi lá e deu nome para o ano de 2020, não tem esse negócio? O ano da conquista, né? O ano da bênção multiplicada, o ano das 12 porções, enfim, tem isso tudo. Tiveram que se esconder, né? Porque o ano foi atípico, né? O ano não teve essas vitórias, né? Na verdade, o que nós tivemos foi desemprego, mortes, cultos cancelados e as mais diversas coisas por causa da Covid. Então, assim, a gente não tem esse hábito. O nosso nome do ano de 2021, para nós aqui da igreja, vai ser o ano 2021. Ok? Não quer ter que esconder no final do ano. E nessa série que nós estamos tratando sobre Natal, eu não sei se vocês perceberam, né, quem participou de todas, quem viu, nós temos tratado somente sobre Cristo.
assim como o ano todo a gente fala sobre Cristo, né? Mas esse mês de dezembro foi um verdadeiro Solus Christus, né? Dele, por ele e para ele. E a gente está usando aí um filme de 1990 como uma forma de ilustrar ou trazer a nossa reflexão algumas cenas com o nosso cotidiano, com a nossa vida. Um filme de 1990, escrito por John Hughes e estrelado ali por Macaulay Culkin, né? Hoje em dia a gente olha porque o Macaulay Culkin tem uma cara de que precisa de Cristo, né? Para não falar, né? E é assim interessante, né, que ele fica ali naquele filme ali, estranhamente ele é deixado para trás. Na verdade o título original é Sozinho em Casa, para nós a tradução é O Esqueceram de Mim, é o que nós estamos nos baseando, né? A família voa para Paris, né, e tudo para curtir as férias de Natal, algo bem comum em muitas famílias, principalmente americanas. E ele acorda, então a casa está vazia, desejo dele, né? O Denilson trouxe aqui no último domingo o trecho disso, né? E ele falou: eu odeio vocês todos, ou seja, eu queria ficar sozinho, e acontece. E como eu disse aqui no primeiro domingo, né? Ele começa ali assim, curtindo demais aquela tal liberdade, aquela situação em que ele está sozinho, até que isso passa, como tudo nas nossas vidas, né? E o que acontece é que o Kevin, então, primeiro ele se assusta com o velho Marley, né? Eu falei do velho Marley aqui no segundo domingo, né? Agora estou na dúvida. No segundo domingo que eu falei isso, né? Do velho Marley. E ele tinha ali uma lenda sobre ele. Olha, o velho Marley, em 1958, lá ele matou a família com a pá. E essa mesma pá ele usa agora para tirar a neve. Daí o menino morria de medo, né? Imagina um menino de 8 anos com as suas lendas urbanas. Eu tinha minhas lendas, eu já compartilhei aqui. Na minha rua ali tinha umas casas ali que assim, ó, essa ali é a casa mal assombrada, aquela ali é a casa dos pombos. E eu lembro da gente às vezes sentado lá em grupos, né? Ou seja, que eu não vejo mais, né? Porque acabou, né? Hoje em dia se conversa via WhatsApp, rede social lá. Mas a gente sentado lá e contando as histórias. E eu lembro assim que às vezes ficava 2 no final, e os 2 ficavam, não é porque estava até demais a conversa, não é porque os 2 estavam com medo de ir embora agora e cada um ir para um lado, né? Porque contou-se tanta história lendária ali que assim, agora na hora de ir embora, né? Então tinha que esperar a mãe gritar porque a mãe estava te vendo e para você ir embora, né? Enfim, aquelas confissões, né? E além da questão do velho Marley, agora ele vai lidar com a situação dos 2 ladrões lá, que é o Harry e o Marv, né? Que aproveitaram as casas vazias nesse período para invadir, roubar, e a casa do Kevin era a próxima daquela lista. Enfim, quando a gente olha assim, dá uma cena assim, né? Algo talvez um pouco peculiar assim para o cristão, a gente imagina, será que essa então foi a intenção do autor, né? Ou seja, um dia esse trecho ser transmitido antes de uma mensagem bíblica? Lógico que não, né? A intenção dele ali é realmente só entreter, contar uma história. O que nós estamos fazendo aqui é buscando ilustrar com base em algum filme ou uma cena, algo que a gente é comum no nosso dia a dia, mas que também a Bíblia ensina para outras linhas e que a gente quer que vocês pensem e reflitam um pouco. Amém? A gente vê ali o R e o Marvin, né, feliz. Nossa, nós vamos lucrar demais. Por quê? Natal, tudo parado, ou seja, o pessoal viajou, as famílias estão longe, curtindo demais as férias, curtindo o passeio, curtindo tudo aquilo que elas almejavam durante todo o ano, e agora a casa está livre. Imagina que situação, você chegar numa rua, as casas todas livres e você é um ladrão, né? É uma situação que a gente pensa assim, é justo, né? Quem trabalhou o ano inteiro, pesquisou, ou seja, guardou dinheiro tal, e agora descansar, é justo.
A gente pode considerar justo, vai aproveitar, vai curtir, vai passear. Só que, para muitos desses, eles pensavam o seguinte: olha, é justo, mas a gente sabe que existe um risco. O risco da gente ser roubado, né? Da gente ter aqui ladrões na região. E aí, então vamos contratar um serviço, né? A gente vai colocar aqui no horário X, a luz vai acender e os ladrões vão passar. Você, então tem gente na casa, não dá para roubar. Para 1990, isso era uma sensação. Imagina, você tem um timer, você não está na casa e a casa acender. Hoje em dia isso é muito comum, né? Mas 1990 aquilo ali era uma inovação e que no Brasil nem disponível estava. Tanto que você vê o Marvel lá falando lá assim com o Herda lá, assim, aquela casa deve ter videocassetes. Vocês sabem ainda o que é videocassete. Meus meninos não, né? Se eu falar o que é videocassete, é perigoso, não sabem nem o que é DVD, né? Imagina videocassete. E o plano é sensacional. E a gente olha para o Kevin lá, ou seja, o que está acontecendo com o Kevin nessa cena que nós vamos colocar ali uma persiana, né, para ver se dá uma ajuda na claridade. Ele está dormindo, assistindo o filme lá, dormindo, né, enquanto a sua família está viajando, e muitos daquela rua também. Ele está lá sem preocupação, né, e é sobre isso um pouco que eu quero tentar tratar aqui hoje. Ele é despertado, é lógico, por um ladrão, 2 ladrões tentando entrar na casa dele. E a única reação dele naquele primeiro momento é: opa, deixa eu acender a luz para mostrar que tem gente em casa. Ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia. Isaías, capítulo 9. Vamos para a palavra de Deus. E eu prometo que essa mensagem vai ser bem rápida. Nós falamos muito aqui sobre Natal. Isaías capítulo 9 é muito conhecido. Versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora vamos lá em Atos, capítulo 1. O versículo 8 em diante. Atos dos Apóstolos. Eu lembro quando eu era criança, que eu ia na igreja e alguém falava assim, o livro de Atos. Eu ficava imaginando, o que é Atos? É tão lógico, né? Mas eu não achava assim, não é tão lógico quanto a Bíblia está dizendo que é Atos, né? Ou seja, atos de ações, de alguns atos que aquelas pessoas fazem. Não, deve ser outra coisa totalmente diferente. Não, era só Atos mesmo. Atos dos Apóstolos. O que fizeram os apóstolos? O que foi registrado? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te clamamos aqui nesta manhã. Fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas. Nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Coisa boa é ler as Escrituras. As Escrituras que nos mostram aqui, nos seus 66 livros, sendo 39 do Velho e 27 no Novo Testamento, acerca de que todo homem, todo mundo precisava de um Redentor. Porque os homens estavam presos em seus pecados, mortos sob a ira de Deus. É difícil de ouvir isso? É difícil, mas é o que a Bíblia diz, ok? Eu sei que assim, é muito bom ouvir sobre as bênçãos, não é? Outro dia eu estava ouvindo uma rádio lá, minha mãe ouvindo rádio lá, ficou ouvindo o rádio inteiro. Aí eu estava fazendo alguma coisa lá na casa dela, assim, eu estava ouvindo uma rádio cristã lá falando. O tempo que eu fiquei lá foi falando assim: olha, você não é abençoado, você não é rico, você não é próspero, porque você não foi ensinado desde pequeno a ser rico, a ser próspero. Então você é pobre e tal. E se falou disso, mas sabe, em momento nenhum se fala sobre pecado, sobre graça, sobre salvação, sobre redenção. E eu sei que às vezes é legal, né, você chegar aqui e falar assim: irmãos, hoje você vai sair com a sua bênção. Poxa, quem não quer uma bênção? Quem não está esperando uma bênção, né? De repente a sua bênção é um carro novo, uma casa, um emprego, né? Ou seja, um tênis, um celular, o que quer que seja. Hoje você vai sair com a sua bênção. Você, poxa, firmeza. É quase que fala assim, a pessoa que está lá em cima falou como se estivesse impondo Deus a me dar, então agora Deus vai ter que me dar. E aí a gente sai assim, poxa, que legal. E aí vem cá e vai falar assim: não, nós vamos falar aqui que todo homem estava aí aguardando um julgamento de Deus, porque eram pecadores, porque eles não tinham como ser livres, a não ser que viesse o quê? Um Salvador. É sobre isso que a Bíblia está tratando. E a gente vê que na Bíblia não existe outro Salvador a não ser quem? O próprio Deus. Deus então está providenciando um meio de salvar-nos. Salvar-nos de quem? Dele mesmo. Não é? Deus vai agir, ou seja, porque Ele que é o único santo justo e que precisa derramar sua ira contra um pecado. E aí tem nós que estamos cheios de quê? De pecado. E aí a Bíblia fala assim: como que o homem pode então se livrar disso? Será que o homem poderia, por seus meios, né, ou seja, por alguma razão, encontrar uma solução? Não, somente Deus é a solução. E Ele nos apresenta um Deus homem. Ele nos apresenta uma pessoa que tinha uma natureza distinta. Ele era Deus, mas ele também era homem. É o que nós chamamos de a união hipostática, né? Se eu não saber falar união hipostática, eu não vou, não tem nada a ver, é só termos mesmo, tá? Não há outra religião no mundo que enfatize sobre a divindade de um redentor como a religião cristã. Ela é complexa, mas é a natureza do nosso Salvador. Paul Washer, né? Ele é um pregador americano. Ele fala que se ele fosse ensinar religiões comparadas, quando você faz teologia, André estudou religiões comparadas, né? A gente estuda na teologia as religiões comparadas, e você tem que estudar um monte de religião. É muito chato. Pensei as palavras aqui. É muito chato. E aí Paul Washer diz o seguinte: olha, vocês gostariam de fazer religiões comparadas comigo, porque eu separo as religiões em somente duas: religiões com obras e o cristianismo. Todas as outras religiões precisam de obras, e o cristianismo é a única que vai mostrar que a sua obra não vale nada, porque existe o mérito de outro, que é o mérito
de Cristo. E a Bíblia então vai nos mostrando, vai nos apontando, por exemplo, no Velho Testamento, nesses 39 livros, quem é este Messias, quem é este Redentor. É interessante, se você ler depois, começa ali no Salmo, não começa, mas, por exemplo, tem ali no Salmos 2, uma narrativa de Deus falando com Deus, ou seja, o Pai falando com o Filho, exaltando essa divindade. E assim também você vai ver em outras passagens, como Salmo 110, Daniel 7, lá em Miqueias 5, a gente fala assim, nunca se fala muito de Miqueias, ou prega Miqueias, né? Esses livros dos profetas menores, porque a gente precisaria entrar em contextos, apesar da gente já ter falado sobre alguns aqui, mas os mais comuns, né? Como os Jonas da vida, aqueles que são menorzinhos ali. Mas lá em Miqueias, no capítulo 5, está aquela famosa citação: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá um que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Miqueias, ele profetiza acerca de onde Jesus iria nascer, né? E a gente vai vindo ali no Velho Testamento, mostrando, apontando, olha, é sobre Cristo, é sobre Jesus, é Cristo que está sendo anunciado. E aí nós chegamos nesse capítulo 9 de Isaías, do qual começa que o Messias ali é chamado também de maravilhoso. Vocês já perguntaram-se assim, ou estudaram, por que, né, ele recebe este nome de maravilhoso? Aí você vai falar assim, é claro, porque ele é maravilhoso, né? Ele é, por tudo que ele é. Só que a resposta, se você estudar, ele vai estar lá em Juízes capítulo 13, quando Sansão é anunciado. Já ouviu falar de Sansão? Um dos juízes lá de Israel, que também era poderoso, né? Ou seja, em força. Quando ele é anunciado, Manoá, que é o pai, e a sua esposa, né, eles encontram com o anjo do Senhor, e lá está escrito assim, que eles estão conversando sobre o nascimento e tal, e lá em 13:18 está a seguinte pergunta, Juízes 13:18, por que pergunta assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Eles perguntaram, qual que é o seu nome? E ele falou assim, olha, meu nome é maravilhoso. E o nome do anjo é maravilhoso. Não é estranho para a gente que já conhece o nome de alguns anjos, como o próprio Gabriel e Miguel, e alguém chamar de maravilhoso? Enfim, um anjo, o nome, ou seja, desse anjo sendo mencionado de maravilhoso, é algo assim diferente. E lá no Juízes 13, versículo 22, vem a resposta, né? Manoá diz o seguinte, certamente morreremos, porque temos visto a Deus, o anjo do Senhor, cujo nome é maravilhoso, era Deus. Então, ou seja, eles tiveram ali uma presença teofânica, da presença de quem? Do próprio Cristo, né? Assim como Moisés esteve lá naquele momento da rocha, né? Ou seja, Senhor, eu quero te ver, né? Tá bom, te colocarei na frente da rocha. E ali, ou seja, você vai me ver pelas costas, essas manifestações. Então nós temos aqui o porquê do nome ser maravilhoso. Só que ele não chama somente de maravilhoso, ele fala também, olha, você também será chamado Deus forte. Imagina, o profeta está anunciando um menino que vai nascer, um filho que vai se nos dar, e está falando todos os, não somente adjetivos, mas nome que aquela criança terá. E esta, não sendo somente bastante ali o Deus forte, né, ele também fala, você também será pai de toda a eternidade. A mesma chamada ali que a gente vê para Cristo, né, ou seja, nos evangelhos. Então, assim, o Messias que a gente estava esperando, que o povo estava esperando, Isaías usa ali 3 vezes. E não somente isso, mas de forma explícita, como Deus forte, como Pai, mostrando que esse Messias, este Jesus que nós estávamos aguardando, é do próprio Deus. Amém? Queria só explicar um pouco sobre essa passagem aqui,
Porque lá em Isaías 9,6 a gente vê essa profecia, mas no versículo 14 do capítulo 7 diz assim: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel. Ou seja, o que Mateus, lá no capítulo 1, versículo 23, expressa claramente, que quer dizer Deus conosco. Essa anunciação da vinda do Cristo, que é o que nós falamos aqui durante todo este mês, é para que eu e você tenhamos certeza que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus. Amém? É o que a gente precisa às vezes lembrar. Às vezes a gente esquece de algumas coisas assim. Você fala assim, não é possível eu esquecer isso. Eu sei que Jesus é Deus. Mas sabe quando você esquece intimamente, a ponto de estar passando por algum momento de luta, né? Que você precisa de um conselho e você esquecer que ele é o conselheiro? Que você está passando por um momento de tribulação e você esquecer que ele é o príncipe da paz? Que você está aí vendo, moça, meu mundo está desabando, e você esquece que Deus é forte? Às vezes você esquece. Por que a gente esquece essas coisas? Porque nós estamos, muitas das vezes, impressionados com o mundo ou com o tamanho da dificuldade que nós estamos vivendo. É uma frase de para-choque, mas ela às vezes é muito real e a gente precisa lembrar. Alguém fala assim, olha, você já viu o problema, o tamanho do meu problema? Eu falo assim, não, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus, né? A gente deve lembrar dessas questões. Qual que é o tamanho de Deus? E Jesus é a promessa de Deus que veio. Isso é o Natal. Amém? Um dia Jesus veio e o que ele representa para nós tem toda a diferença. A gente pode ficar, é verdade, muitas das vezes apáticos neste mundo, sabe, aos problemas que a gente vê, despreocupados, ou até mesmo fascinado, olhando para o mundo, olhando para tudo que esse mundo oferece e pensar assim, nossa, esse mundo tem muitas coisas boas, né? Eu quero experimentar, viajar, eu quero ir para a praia, eu quero ir para as cachoeiras, né? Para os clubes, igual a família do Kevin aqui estava, ou aquelas pessoas daquela rua. Eles queriam passear, né? Eles queriam curtir, ou o próprio Kevin estava deitado, dormindo, né? Qual que é a simbologia que eu penso em trazer para isso para nós aqui? Porque muitas das vezes a gente esquece de que mundo nós estamos vivendo e de quem é este mundo e quem está nele. Sabe, ou seja, quem está nele? A igreja só está aqui por causa de Cristo. Então, de forma que se você parar e analisar friamente ou calorosamente, ou seja, o que há de mais belo neste mundo é a igreja, por causa de Cristo. O Espírito Santo está na igreja. Você fala assim, mas e o mundo e as suas belezas? Pois é, isso tudo passa, né? A gente já contemplou agora, né, nesse período moderno, lugares onde se fala assim, nossa, que lugar maravilhoso, aí foi uma enchente lá e acabou com o lugar, né? Nossa, as torres que tem aqui no World Trade Center é maravilhoso, nossa, que obra. Foram lá 2 aviões e acabou, virou um memorial, né? Ou nas grandes, naqueles, como é que é o nome das ondas gigantes? Tsunami? É tsunami? Porque a palavra sumiu da minha cabeça. Eu estou imaginando tsunami como mas vem lá igual a gente já viu na Indonésia, os lugares bonitos, avastou, acabou com tudo. E muitas das vezes nós estamos aqui impactados com isso, esquecendo qual que é o nosso papel aqui neste mundo para com este Deus. Então, se você precisa de paz, aí está o príncipe da paz. Precisa de força, né? O Deus forte está ali. Precisa de um conselho, aí está também. Precisa do quê? Ou seja, da eternidade, vive temeroso com o tempo. Nós temos o nosso Pai aqui de toda a eternidade disponível. Amém? A gente olha para esse filme e pensa assim, eles estavam confiantes, né?
Apesar do filme não mencionar Jesus, não tem nada a ver com cristianismo, a não ser o momento que eles estão ali na igreja, né? E está tendo um coral. O filme não menciona Jesus, não é o propósito deles. E eu acredito que, assim como não é mencionado, é o que acontece com muitos hoje nesses dias de Natal. Você viu muitas pessoas aí correndo, comprando, gastando, muitas pessoas querendo fazer ali os encontros, e mídia social mostra, né? Tem gente que fala assim, olha, é um momento de beber, beber, beber e beber e beber. Se esquece do bebê, né? É o que muitos estavam assim, como a sociedade, eles estavam ali correndo, buscando, e realmente esqueceram do que é o Natal, né? Mas, como nós lemos aqui no início, havia uma promessa da parte do Pai de vir Jesus, e como nós vimos aqui, ele veio. Como Denilson trouxe aqui no último domingo, ele veio. O sentido, o propósito dele, ele veio. E este mesmo Jesus que veio subiu aos céus. E a Bíblia diz que ele também voltará. Essa passagem que nós lemos em seguida, de Atos 1:8, ela é muito usada, às vezes, só para um momento assim de culto, de busca de poder, né? Vamos buscar poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós. E aí a gente, né, ou seja, lê e faz aqui uma canção e vamos buscar poder. E aí as pessoas buscam, né? E o que é o poder aqui? O que é o descer sobre vós? É para eu rodopiar na igreja? Ou é para eu ostentar espiritualidade? É para eu achar que eu sou melhor que os outros porque eu tenho? Claro que não, né? Mas a Bíblia deixa claro ali, é para nós sermos testemunhas. Ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, o mundo precisa saber que existe um Deus que veio, um Deus que foi, um Deus que volta. E aonde que ele está ouvindo isso? Nas suas testemunhas. Você é uma testemunha, não precisa ser o testemunho de Jeová. Mas você tem que ser testemunha de que Cristo veio ao mundo e que Cristo voltará. E como que as pessoas crerão nisso? Porque elas verão que nós somos filhos de Deus. E verão quando nós tivermos o quê? Amor uns pelos outros. Então, nós olhamos para este mundo que jaz no maligno e a gente pensa, será que eu tenho amado uns aos outros? Será que eu tenho amado as pessoas deste mundo, ou elas estão simplesmente, eu estou me ignorando, ou seja, ignorando elas? Será que eu amo esta cidade que eu moro, este bairro? Será que eu desejo essas pessoas para Cristo? Quando você olha nas Escrituras, os apóstolos, né, os seus discípulos, o que eles faziam? Eles olhavam para uma sociedade, ali olhavam para uma cidade, e elas desejavam aquelas pessoas para Cristo. Só que o que nós estamos vivendo? Infelizmente, o nosso evangelho pode estar sendo um pouco egocêntrico. Nós podemos estar olhando para o evangelho para nós, como que muda a nós, o que vai oferecer para nós, o que ele pode me ajudar. Sabe aquele problema que eu tenho, que o psicólogo não ajuda, o médico não ajuda, o dinheiro não ajuda? Será que o evangelho vai ajudar? É uma forma de você olhar para você, somente para você. E o evangelho não é olhar para nós, é olhar para o outro. O evangelho é que a gente possa pensar o seguinte, olha, essa cidade, ela está derramando sangue por conta de violência, por conta de abortos, por conta de doenças, por conta de drogas, de violência, de tantas coisas. E eu vou clamar a Deus para que salve essa cidade. Eu sei que é muito difícil a gente olhar hoje para uma cidade, para o nosso bairro, para a nossa rua, olhar para aquelas pessoas e olhar e chorar por elas. Por que isso é difícil hoje? Porque nós estamos olhando muito mais para nós. Você olha e fala assim, essas pessoas estão ruins já, né, que elas que encontrem Cristo. Mas o Senhor, ou seja, sabe que o meu problema é maior, eu tenho um problema maior. Ou seja, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. O meu casamento está abalado, meu filho está com drogas, ou seja, minha família está isso, está aquilo outro, eu estou sem dinheiro. Isto não é evangelho, sabe? Isso não é o propósito do evangelho. Ser minhas testemunhas
Por isso que Paulo está ali um exemplo, um Paulo que nos escreve praticamente quase todo o Novo Testamento, anunciando o Evangelho, pregando, abençoando vidas, estando a maioria da sua vida preso, na escassez, sem o que comer, sem o que vestir. Em algum momento ele fala assim: me traz até minha blusa, porque vai ficar frio. Um Paulo que está recebendo chicotada, que no final da vida você fala assim, recebeu ali a sua grande honra como um cristão fervoroso que obedeceu. Sim, perdeu a cabeça, né? E aí você fala assim, poxa, mas aqueles cristãos eram uma outra época. Muitos cristãos, como nos conta Tertuliano, pais da igreja ali, da história, né? Ou seja, o próprio livro de Hebreus, eram levados ao Coliseu ali, ao circo de Nero, como é mencionado, por exemplo, naquele filme de Paulo, para serem comidos vivos por bestas selvagens. Outros eram rasgados no meio, outros eram cortados. E aí você olha, isso era pessoas que amavam a Deus, que entenderam, olha, Cristo é bem superior do que qualquer coisa que eu tenho nessa vida. Só que entenderam isso entrou no coração e eles preferiram morrer a se dedicar ou a virar as costas para Cristo. E hoje em dia, muitas das vezes, a gente vira as costas para Cristo num canal de televisão, num site, num aplicativo, num momento de fé, em que você poderia orar e você está simplesmente reclamando. Percebe como que o evangelho nosso está muito para nós e não para o outro? A gente olha assim, aquelas pessoas naquele período anunciando o evangelho com paixão. Olha, vocês precisam, essa cidade vai ser transformada. E a gente olha para uma Belo Horizonte, por exemplo, Santa Luzia, Sabará, e a gente olha e fala, olha, as cidades já estão totalmente perdidas, não tem esperança. E quando a gente fala que não tem esperança, que a gente não consegue ver mudança, é porque nós estamos não crendo no Deus forte aqui, não crendo no príncipe da paz aqui. Nós estamos olhando o evangelho para nós. O evangelho não é só para nós. Amém? Eu poderia citar 1000 versículos aqui falando sobre aquele que me ama os meus mandamentos e os obedece, aquele que me ama carrega a sua cruz, aquele que me ama está disposto inclusive a arrancar uma parte de si mesmo para obter o reino. Mas eu preciso apenas que vocês lembrem-se que isso está escrito. A mensagem do evangelho é sobre Cristo e Cristo crucificado, morto em nosso lugar, mas graças a Deus ressuscitado. Amém? Ele ressuscitou. Este mesmo Jesus que nasceu, ou seja, viveu aqui, morreu, subiu aos céus, e da mesma forma ele disse, olha, eu vou voltar, e nós podemos crer nisso. Amém? Nós podemos glorificar a Deus por isso. Kevin estava ali dormindo, sabe, quando eu vi essa cena dele dormindo, me lembrou uma canção que eu já ouvi, Adormecido na Luz, né, onde mostra um mundo afogado em trevas, em morte, e o cristão deitado na sua cama, porque ele está salvo. Ele agora desperta assustado, porque ele ouviu o barulho de ladrão lá fora. Jesus nos alertou sobre algo parecido. Mateus 24, 43, ele diz assim: sabem, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Os elementos essenciais da advertência de Jesus aqui é que ninguém vai saber quando ele voltará, e que nós temos que estar sim num estado de preparação, porque o seu retorno pode ser iminente a qualquer momento. E pegando carona no que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 1, 2 e o versículo 4, ele diz assim: meus irmãos, acerca dos tempos e estações não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, quando a gente olha e lê sobre isso, Natal, qual que é o maior presente que eu e você podemos ter neste Natal? O próprio Cristo, como nós deixamos ali, não é do nosso jeito, é do jeito dele, né? Não é no nosso tempo, é no tempo dele, não é a nossa vontade, é a vontade dele, não é sobre nós, é tudo sobre ele. Amém? O próprio Cristo é o nosso maior presente. Então, novamente exorto, né? Se de repente você está cansado com este mundo, ou está impactado com a beleza que há nele, esquecendo o que realmente importa para você como cristão, eu vou lembrar, você é um pescador de homens, você é uma testemunha do Senhor, você foi chamado para proclamar a mensagem de Cristo. Jesus disse certa vez lá em Mateus 24 ainda: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós esquecemos disso, nós perdemos a nossa fé. Se nós não temos mais a expectativa da volta, nós vamos ficar como Kevin ali, deitado, dormindo, e ser pego de surpresa. Ambos estavam perdidos, tanto Kevin quanto a sua família, né? E muitos de nós também podemos estar. A família perdeu o filho, perdeu a viagem, perdeu o Natal, e o Kevin perdeu a paz, né? Que ele estava com a vinda dos ladrões. E o que nós aprendemos aqui, que Jesus veio, cumpriu o seu propósito. Ele foi, mas ele também voltará. Olha, e uma coisa para terminar, que é muito mais simples do que nascer como um bebê. Muito mais simples que viver em escassez, em dificuldade, perseguição e ser morto num madeiro, com certeza é voltar. Agora só tem que voltar. Nascer, eu creio que foi mais complexo. Talvez morrer foi muito mais doloroso. Agora, o levantar-se e voltar é algo mais simples. Basta o Pai falar, é agora. Que nós estejamos nessa expectativa, nessa esperança, sem perdê-la jamais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Que nós tenhamos um momento de Natal, lembrando quem Cristo é, sempre. Vamos ficar de pé? Teu reino, 11:40. Amém. Irmãos, a gente, assim, nós já vamos terminar, em seguida, né, nós só vamos orar por um momento aqui de oferta para quem preparou por esse momento. Mas esse momento de oração, de repente você passou o ano, e eu queria propor algo aqui somente para quem puder e quiser. De repente você passou o ano inteiro se rendendo a muitas dificuldades, se rendendo a muitas situações que te abalou, que te dificultou, a não tendo esperança. De repente você viveu momentos bons, momentos ruins. E assim, um momento na igreja é um momento que a gente pode aprender tanto a ler, tanto a ter momento de devocional, de adoração, de comunhão, mas também é um momento assim que a gente aprende alguns hábitos. E eu queria propor para você que puder, para essa oração você fazê-la ajoelhado. Você que pode, né? Ah, meu joelho vai estourar. Meio joelho. O que é meio joelho? Vou ensinar o meio joelho, ó. Quebra os dois, né? É bom quem sabe que te desperta assim, você está precisando ir para funcional, né, Maria? Ou ir para o jiu-jitsu, ou voltar para a academia. Mas o porquê do ajoelhado? Eu acho que assim, às vezes a gente não tem esse hábito, sabe? De reconhecer.
Se nós vivêssemos numa monarquia, num período medieval, nós chegaremos diante de um rei, a gente teria que nos prostrar. No jiu-jitsu, por exemplo, no taekwondo, nas artes marciais, nós temos um hábito oriental de cumprimento de referência, né? De inclinar. E o se prostrar é uma forma da gente mostrar o nosso corpo, né? Ou seja, o meu corpo, olha como eu preciso, estou ensinando para o meu corpo, assim, para a minha mente, ó, eu estou me prostrando diante de Deus. Então, se você puder se ajoelhar em oração, ou seja, nós vamos orar, agradecendo a Deus por este ano e por tudo que Cristo é e representa em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em Teu nome nós nos reunimos aqui nesta manhã mais uma vez para clamar o Teu santo nome, para proclamar a Tua grandeza. E ó Deus, assim como alguns podem, né, ou seja, outros talvez não, mas Senhor, nós nos prostramos e nós queremos que o nosso coração também se prostre diante de Ti, em retidão, ó Deus, em renúncia, em reconhecimento que Tu és o Deus forte, Tu és o nosso Deus poderoso, o nosso príncipe da paz, nosso conselheiro, nosso maravilhoso. Tu és a nossa verdade, Pai. E Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa declaração, Pai, com os nossos corpos, mas também com o nosso coração, reconhecer a Tua soberania, reconhecer a Tua salvação, reconhecer que Tu és o nosso Deus, o nosso Cristo. E nós nos rendemos diante de Ti, e nós clamamos a Ti nesta hora. Mude, ó Deus, os nossos corações, ajuda-nos a olharmos, ó Deus, para este mundo de trevas, para este mundo caído, para este mundo, ó Deus, que clama, ó Deus, pela manifestação dos filhos de Deus, a olharmos com compaixão, a olharmos com misericórdia, a olharmos, ó Deus, com amor. Dai-nos amor, ó Deus, por aqueles que estão perdidos. Dai-nos amor, Senhor, por esta nossa rua, por este nosso bairro, por esta nossa cidade, pelo nosso estado. Dai-nos amor, Senhor, para que possamos olhar, ó Deus, e sermos realmente testemunhas. Assim como está escrito, nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Teu Espírito, para que este Espírito, ó Deus, se manifeste, ó Pai, e sejamos as testemunhas do Senhor, em qualquer local, ó Deus, anunciando a mensagem do Evangelho, anunciando, ó Deus, a salvação que há em Cristo, anunciando o perdão de pecados, anunciando a volta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu poder, da Tua graça em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja reunida aqui nesta manhã. Abençoa Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. A cada um deles, ó Pai, que o Senhor possa tocar-lhe os corações, manifestar-lhe graça, manifestar-lhe, Deus, a Tua unção e transformá-los, ó Pai, como instrumentos, ó Deus, como instrumentos das Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja aqui nesta manhã. Pai, nós Te agradecemos. E da mesma forma, nós Te agradecemos, Pai, por um momento de ofertar, de trazer a Tua plataforma aqui à frente, ó Deus, aquilo que está em nossos corações, aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, se Teu filho, se Teu servo, hoje, Pai, oferta aqui, o Senhor abençoe. Se será, ó Deus, se tem feito de outras formas, que o Senhor os ajude a administrar e a serem bênção, ó Deus, com todos os recursos. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo
orar para a gente encerrar. Amém. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque temos a certeza que durante todo esse ano o Senhor cuidou de cada detalhe das nossas vidas. O Senhor guardou as nossas vidas, guardou as nossas famílias e acima disso tudo, o Senhor guardou a Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir novamente como a igreja do Teu Filho Jesus. Obrigado por cada vida aqui nessa manhã, por cada família que acompanha a nossa transmissão. Que Teu Espírito Santo possa ser renovo em cada lar, possa ser renovo em cada vida, do mesmo modo que um novo ano se aproxima, nós possamos ser cheios do Teu Espírito, nós possamos ser cada vez mais dependentes de Ti e cada vez crendo mais que Cristo é suficiente para nós. Abençoa, Senhor, o nosso retorno para casa, abençoa cada família, nos dê um abençoado domingo, uma nova semana que se inicia, aonde todos os nossos atos e pensamentos e palavras possam ser vividos para a Tua glória, para a edificação do nome de Cristo e para a exaltação da Sua glória e do Seu poder. Abençoa, Senhor, aqueles que nos acompanham nessa transmissão e que o nome de Jesus seja vivo dentro dos nossos corações, hoje e para sempre.